Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós temos um convidado aqui que vai partilhar um pouquinho da sua experiência na Jornada Mundial da Juventude. Ele que esteve lá servindo, participando, e estamos aqui com o Lucas. Maria levantou-se e partiu apressadamente. É isso aí, galera. Então, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, nosso podcast, o Café Católico. Obrigado. O José já falou, meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos e tive a oportunidade, então, de participar da jornada, e eu fui convidado hoje para falar um pouquinho dessa experiência que eu tive durante a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no início do mês de agosto em Lisboa, Portugal. Há pouco tempo você esteve lá em Lisboa, né, vivendo essa experiência do Jornada Mundial da Juventude. Uma experiência que eu vivi só quando eu estive no Brasil. Eu não sei, só por curiosidade, que teve no Brasil há 10 anos atrás, você chegou aí também ou não? Não cheguei a participar, porque na época eu tinha 16 anos, então não deu para eu participar. Essa foi a minha primeira jornada mundial já como voluntário. Já como voluntário. E tu já tinha ouvido falar um pouco, conhecido, assim, ouvido um pouco sobre a Jornada Mundial da Juventude? Como que foi teu primeiro contato, assim, meio que ainda à distância, assim, né, sobre a Jornada Mundial da Juventude? Sim, então, a Jornada Mundial da Juventude eu vim a conhecer justamente em 2013 da Jornada do Rio, onde a minha paróquia, a paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá do Sul, ela se movimentou para levar alguns paroquianos para a jornada. Como na época eu era de menor, eu acabei não participando, mas a partir dali eu comecei a conhecer um pouco sobre a jornada. Então a gente teve depois a jornada de Cracóvia, do Panamá, então sempre foi aflorando a vontade de participar de uma jornada. Mas acabou que, devido a outros objetivos da minha vida, estava terminando a minha graduação, então eu acabei focando em outros aspectos, visto que também a gente despende de um valor para ir, para se preparar para a jornada. Então acabou que, propriamente dito, a jornada onde eu consegui participar, depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como tudo se sucedeu, foi mesmo a jornada de Lisboa, Portugal desse ano. Logo que foi anunciado que ia ser em Lisboa, você já decidiu ir ou foi um pouco depois, assim, porque você já tinha essa vontade? Não, foi um pouco depois. Teve o anúncio da jornada e eu acabei fazendo a minha inscrição e tendo essa vontade de participar ano passado. Então foi meio que em cima da hora, né? Não foi muito... Em termos de preparação para uma viagem internacional, em cima da hora mesmo. Isso, exatamente. Não foi logo que foi anunciado ali no Panamá, no Rio de Janeiro, né? Que foi anunciado que seria em Lisboa. Não, foi... No Panamá. Do Panamá. Isso, foi final, no do Panamá que foi anunciado, então não foi logo ali. Eu demorei um tempo para surgir essa vontade de ir. Então foi final do ano passado, em que eu tava em duas opções. Uma, ir para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, ou fazer uma viagem internacional, que já era a minha vontade de conhecer o outro lado do mundo, a parte da Europa. Então eu coloquei na ponta do lápis, discernindo, rezando, com a ajuda também do meu pároco. Acabou que essa vontade se despertou muito de seguir para a Jornada Mundial da Juventude. E daí você falou, né, que foi nessa primeira jornada e você acabou indo já nessa primeira jornada como voluntário. A esposa tá lá servindo. E como que foi isso, assim, que você decidiu, então, ir como um voluntário? Então, a gente teve essa vontade a mais. Eu, na minha vida, eu sempre gostei de estar a serviço, de fazer algo pelos outros. Então, eu pensei comigo, eu vou na Jornada Mundial da Juventude, mas eu não queria só participar, eu queria fazer algo a mais. Já que é para ir na jornada, eu vou
para fazer algo a mais. E daí que surgiu a vontade de eu ser voluntário. No início, eu fiz a minha inscrição, como eu disse, final do ano passado. Eu vi que tinha essa opção entre ser peregrino ou ser voluntário. Devido ao meu perfil, eu preferi ser voluntário. Então, eu fiz a minha inscrição como voluntário, mas até então, a inscrição fiz, paguei a inscrição, né, que é um valor que custeava, então, toda a parte de alojamento, transporte e alimentação. Mas eu fiz a inscrição meio sem esperar nada em troca, né? Meio que, tá bom, agora eu fiz, agora é só esperar a jornada, né? E daí como que foi o processo depois? Eles entraram em contato, você recebeu algum comunicado que tinha sido selecionado, alguma coisa? Como que foi daí depois? Isso. Então, depois que eu fiz ali a minha inscrição, eu recebi um e-mail dizendo que eu estava aprovado como voluntário da Jornada Mundial, fiz o pagamento da minha inscrição, certo? E depois disso, eles disseram que eles entrariam em contato caso tivesse algum serviço específico, mais voltado com o que eu coloquei no formulário. Então, na inscrição, a gente coloca, tem um formulário que a gente preenche com todos os nossos dados pessoais e também na área de interesse, que a gente gostaria de ajudar. Seja ela área de medicina, por exemplo, na área da saúde, seja ela na área litúrgica propriamente dita, enfim, tem N opções para a gente escolher. Só que isso não é garantia de que realmente você vá trabalhar naquela área. Então, depois de determinado tempo, eu acredito que passou uns 3, 4 meses, eu até já tinha caído em esquecimento essa questão. Eu recebi um e-mail solicitando que eu participasse de uma reunião, que eles queriam conversar comigo, numa reunião online mesmo, para me conhecer um pouco melhor. Até aí eu achei que era normal do processo, que todos os voluntários passassem por esse processo. Até o dado momento eu achei que era algo normal, que eles faziam por segurança, né? Sim. Devido a gente estar próximo ao Papa, então questão de segurança de um chefe de Estado, eu pensei que seria protocolo. Acho que só para esclarecer, entre as áreas de interesse, né? No caso, você colocou a questão do serviço litúrgico. Né? Litúrgico, exato. Porque é com o que você costuma servir ali na sua comunidade. Isso, exatamente. Eu atualmente sou coordenador paroquial dos Coroinhas e Acólitos. A minha jornada de serviço ao altar vem de muito tempo, já faz 20 anos que eu sirvo ao altar. Eu comecei bem pequenininho, com 6 anos de idade. Na época não tinha um limite mínimo para iniciar, né? Então eu comecei com 6 anos de idade a servir o altar e desde lá eu nunca parei. Então atualmente eu sou o cerimoniário junto com outro menino, né, da paróquia. Nós somos 2 cerimoniários ali da paróquia São Judas Tadeu. Passei pelo acolitato, tudo, e atualmente sirvo mais em missas a nível paroquial ou quando temos a presença do nosso bispo, nesse critério, né, nesse ponto. Sim, e daí então, né, você tinha se inscrito para isso, né, mas como tu disse, tu não esperava nada, né, foi para essa entrevista. Mas então, daí quando chegou a entrevista, o que tu descobriu, o que foi na entrevista? Então, foi muito engraçado, porque assim, na entrevista tava somente eu, né? Eu como voluntário. Aí tinha o coordenador geral dos voluntários e tinha um representante da segurança do Vaticano. Nossa. Daí tu já percebeu que o negócio era sério, né? Sim, Daí eu... Assim, até no início da nossa conversa, eu achei que era mais, assim, protocolo mesmo. Eu não tinha caído a ficha de que seria uma atividade um pouco mais assim. E daí eles começaram a me pedir, né? Me pediram meu nome, o que eu gostava de fazer, qual era o meu serviço na igreja, qual era meu vínculo com a minha paróquia, com a minha diocese.
as atividades que eu fazia. Aí, num determinado momento, até então, essa parte pareceu uma entrevista de emprego, né? Cite qualidades, cite defeitos. Eles pediram justamente isso. O coordenador... Só faltou fazer uma dinâmica de... Não, com certeza. Eles fizeram assim, eles pediram para mim assim, o coordenador dos voluntários. Até então, o da segurança estava totalmente em silêncio, né? Ele me pediu para eu citar 3 características que me descrevessem. E daí eu citei, e daí ele disse assim, agora, cita o momento da sua vida em que essas 3 características se fizeram evidentes. Aí eu pensei comigo, meu Jesus, e agora? Aí dá aquele nervosismo, né? Que tu acha que a qualquer momento eles vão desistir de ti, né? Então, aí eu respondi, não sei se fui bem, mas enfim. E depois, então, começou as perguntas do responsável ali da segurança, né? Um representante, na verdade, não era o responsável da segurança do Vaticano, era um representante. Ele começou a pedir questões mais voltadas à segurança mesmo. Se eu tinha algum tipo de porte de arma, se era usuário de alguma coisa ilícita. Pediu também, ele a partir do momento que ele me fez uma pergunta, eu percebi que o negócio já era um pouco diferente, porque ele me fez a pergunta assim: você mora sozinho ou com os seus pais e com a sua irmã? Só que eu não tinha dito isso para eles, que eu tinha uma irmã, no caso. Sim, né? sim. Então para mim, eu pensei assim, pronto, é um FBI, já sabem de tudo da minha vida. Eu fiquei um pouco assustado, porque foi algo que me pegou desprevenido. Eu disse, não, eu moro com os meus pais e com a minha irmã. Aí ele assim, legal. E você já foi para fora do Brasil? Eu disse, eu fui ano passado, eu fiz uma viagem internacional de férias, eu fui para o Caribe e tudo, e eu acredito que seria isso, eu falei para ele. Daí ele assim, mas e para Argentina e para o Paraguai, você nunca foi? Aí eu disse, não, eu fui, mas quando eu era muito criança, né, quando eu era bem pequenininho. Ele assim, mas então você já foi. Daí eu disse, não, se eu considerar isso, né, então eu fui até ali a fronteira do país. Visitei Foz do Iguaçu, eu falei pra ele, né. E isso fez com que eu começasse a entender de que todas as perguntas que eles estavam me fazendo, eles já sabiam a resposta. Eles já tinham, assim, né? Eles só queriam confirmar. Exato, eles já tinham... Ver se tu estava falando a verdade. Exatamente. Essas informações eles já tinham coletado. De que maneira, não faço ideia. Jamais saberei. Não é à toa que trabalha na segurança do Vaticano, né? Então... Sim, exatamente. E foi muito engraçado, porque depois, no final da reunião, eles disseram, olha, a gente vai avaliar os teus dados, vai bater o que a gente tem de informação com o que você respondeu, e qualquer coisa nós entramos em contato. E foi isso. E sumiram. Isso foi quando, mais ou menos, essa entrevista? Olha, essa entrevista que eu tive foi início de maio. Início de maio. Isso já era bem próximo à jornada. Sim. Nesse meio tempo, né, eu também já estava junto com o meu pároco, né, devido ao preço, principalmente da passagem aérea, né, nós lançamos uma campanha para o pessoal da paróquia me ajudar nos custos da viagem. Então foi feita uma campanha em que eu abri uma conta específica para isso e as pessoas iam colaborando com qualquer valor. Esse valor ele foi utilizado então para custear a minha passagem aérea. Quero aproveitar esse momento, deixar aqui o meu muito obrigado a todas essas pessoas que me ajudaram, que sem elas, com certeza, eu não teria ido, porque só de passagem aérea foram quase 10 mil reais, então é muito dinheiro, e graças a essas pessoas que me ajudaram, eu pude ter essa experiência. E beleza, daí
Daí tu disse que eles sumiram e daí quando que você foi ter um retorno, alguma coisa sobre... Não, então, foi engraçado porque daí eles disseram, né, entraremos em contato, aí depois eu mandei logo em seguida, né, eu sou muito ansioso, então um dia depois eu mandei um e-mail para eles perguntando qual era a previsão de resposta deles. Daí eles disseram, dentro de 2 semanas nós temos a resposta. E essas 2 semanas passaram mais uma semana e nada deles entrarem em contato. Daí eu pensei, fui excluído, não vou servir. Vou lá como voluntário, porque eu já sabia que eu tinha sido aprovado como voluntário. Mas eu pegar algum trabalho aleatório, que tem muita coisa, né? Exatamente, porque são aproximadamente, nesse ano teve 25 mil voluntários. E durante a entrevista eles comentaram já de alguma coisa específica que eles estavam pensando para você ou não? Sim, eles comentaram 2 possíveis atividades, que eu acabei, já adiantando o assunto, eu acabei ficando com essas 2. Uma seria coordenador de sede dos locais do Festival da Juventude, que é um evento que acontece na jornada, que são eventos espalhados ao redor da cidade inteira, onde está acontecendo a jornada. E esse Festival da Juventude são apresentações de dança, música, palestras, enfim, o que vocês imaginar, exposições, N coisas espalhadas ao redor da cidade inteira onde está acontecendo a jornada. Então eu iria ficar responsável como chefe de sede de um desses locais. E o outro seria auxiliar diretamente na liturgia. Daí eu não sabia o que eu iria fazer na liturgia, mas seria auxiliar na liturgia nos eventos centrais onde o Papa iria servir. Onde o Papa iria presidir, desculpa. Então, essas eram as funções que eu sabia que poderia ser para eu trabalhar. E daí passou esse tempo ali. Então, teve um momento que a minha ansiedade não me deixou mais, eu mandei novamente um e-mail pedindo para eles. E daí eles não me responderam mais. Porque isso já era junho, já era na segunda semana de junho, tá? E eu iria embarcar no dia 21 de julho. Então, faltava ali 1 mês e meio, por aí. E daí eu pensei, desistiram, não vou mais ir atrás, né? E deixei. No final de junho, eu recebi um e-mail dizendo que eu fui aprovado como ministro extraordinário da comunhão para servir nas missas centrais. Daí, beleza, ok, vou servir como ministro extraordinário da comunhão. E participei, né, nesse meio tempo, desde o período que eu fiz a minha inscrição, tinha uma plataforma online onde nós tivemos que fazer formações, mini cursos de aproximadamente 15 minutos cada vídeo, mas foi durante 5 meses esses vídeos de orientação, né, mostrando tanto a nível espiritual como prático mesmo, né, de como que seria a jornada. E depois, então, que eu recebi esse e-mail dos ministros extraordinários da comunhão, começaram a vir, então, alguns links de reuniões específicas para as funções, onde eu tive que participar de uma reunião online para ministros, e depois, segundo o que vinha a orientação no e-mail, eu teria uma formação presencial lá em Lisboa, mas isso mais próximo da jornada. E daí eu fiquei com isso. Só que, o que aconteceu? Nas reuniões que a gente ia participando, eles começaram a comentar, por exemplo, assim, vocês já receberam um e-mail dizendo onde será o alojamento de vocês. E eu não tinha recebido. Vocês já receberam as atividades dia a dia do que vocês vão desempenhar lá na jornada. E eu não tinha recebido. Então isso começou a me deixar muito agoniado,
Porque eu pensei assim, meu Deus, esqueceram os brasileiros, né? Porque outros brasileiros que estavam na reunião também não tinham recebido. Sim. E daí eu disse, vão deixar os brasileiros de fora, né? E não vão enviar essas informações pra gente. Foi um teste de muita paciência, porque eu fui receber essas informações no dia 19 de julho, 2 dias antes da minha viagem. Então foi algo assim, literalmente para eu trabalhar a minha paciência e a minha ansiedade, porque a gente foi receber somente no dia 19 de julho todas as informações que faltavam, que era o endereço da onde a gente ia dormir, quem seriam os responsáveis, quem a gente teria que procurar lá, né, nesse alojamento, para ser dos nossos pais, que a gente chama, né, os nossos pais de caminhada lá, que iriam nos acolher. É engraçado porque o meu pai, no caso, ele se chamava Manuel. E assim, em Portugal, né, quem já conhece um pouco de Portugal, Manuel é tipo José, né? Tem tudo que é canto, tem Manuel lá, né? Então eu pensei, vai ser uma tarefa muito difícil encontrar esse Manuel, né? E também eu recebi a questão de atividades, o que eu faria. E daí ali eu vi que eu iria ajudar no Festival da Juventude, mas não como chefe de sede. Eu iria auxiliar como voluntário mesmo, porque como que é feito a divisão dos voluntários? Existe um chefe de sede. Esse chefe de sede, ele é responsável por chefes de equipe. Esses chefes de equipe coordenam grupos de até 10 voluntários. Então, eu ficaria coordenando um grupo de 5 chefes de equipe. Ou seja, a minha equipe total teria aproximadamente 50, 60 pessoas. Mas eu fui escalado para ajudar como membro de voluntário mesmo. Eu não seria chefe de sede. E daí, beleza, fui, né? E daí chegou o dia da viagem, né? Sim, daí chegou o dia da viagem. Graças a Deus providenciou tudo, né? Eu consegui juntar todo o dinheiro que faltava com o auxílio dessas pessoas da paróquia São Judas Tadeu, e não só da paróquia São Judas Tadeu. Pessoas de outras comunidades que às vezes vinham visitar a gente em alguma missa e que o nosso pároco falava sobre essa campanha, eles acabavam ajudando também. Então, eu acabei embarcando no dia 21 de julho, saí de Navegantes, do aeroporto de Navegantes, e fui então, chegando lá, né, o meu celular estava sem bateria. Já começou os problemas ali, né? Cheguei no aeroporto. Começou os desafios aí já. Começou os desafios. Cheguei no aeroporto, estava sem bateria no celular. Tive que pegar um táxi. Infelizmente, paguei muito caro o táxi, né? Aquela história de quem converte não se diverte, né? Eu não me diverti pagando esse táxi, né? Porque eu converti o valor, então... mas enfim, eu precisava chegar no alojamento de qualquer forma, né? Não dava pra chamar Uber, não dava pra ir de ônibus, não sabia onde eu tava, nunca tinha pisado fora, nunca tinha ido até a Europa, né? Quem dirá Lisboa, Portugal, então, enfim, totalmente novo pra mim. E daí cheguei no alojamento, tinham poucas pessoas, porque como era o primeiro dia que foi liberado o alojamento, vamos dizer assim, para as pessoas começarem a chegar, eram poucos voluntários que tinham a disponibilidade de longa jornada, que foi o meu caso, que era do dia 21 até o dia 7 do dia 21 de julho até o dia 7 de agosto. Já tem voluntários, né? Tu já chegou bem antes, né? Porque a maioria tem uns que chegam só mais pros dias ali mesmo. Isso, exatamente, que são os de curta duração, que eles chamam, né? Que é somente no período da jornada. Então, como eu cheguei muito cedo, tinha poucas pessoas ali. Mas eu tenho facilidade, assim, para fazer amizade e tudo, né? Então, já acabei conhecendo alguns brasileiros que também já estavam lá, né? E outras nacionalidades também. Era um alojamento, obviamente, só de meninos.
e que era numa escola de educação básica lá, a gente ficou num ginásio, e depois de deixar minhas coisas, não tive muito contato com o pessoal, só cumprimentei mesmo, porque eu precisava ir até a Universidade Católica de Lisboa para fazer o meu check-in, dizer para a jornada, ó, cheguei, estou aqui em Lisboa. Como eu deixei meu celular para carregar, eu acabei não levando ele junto, e pensei assim, né, uma ideia muito boa, por que não ir de a pé? Começar já a jornada com desafios. Eu nunca andei tanto na minha vida para poder chegar nessa universidade. Eu acredito que eu devo ter andado uns 10 quilômetros para mais, assim, até chegar na universidade. Chegando lá já um calor, com essa onda de calor que estava fazendo na Europa. Portugal também é um clima muito seco, então a gente também não está muito acostumado. Aqui no sul também não é tão quente, mas lá estava muito quente. Então foi bem cansativo, mas cheguei na universidade, fiz meu check-in, peguei o kit voluntário, que era uma bolsa, 4 camisetas de voluntário, uma garrafa d'água, um terço e o nosso crachá de identificação. E voltei. Conheci algumas partes de Lisboa nesses períodos em que eu tinha livre, porque não era durante o dia inteiro que nós tínhamos formação, e sim de acordo com a escala, né? Às vezes a gente tinha formação só de manhã, às vezes tinha formação só à tarde, tinha dias que era formação o dia inteiro. Então, durante essa semana, foi muitas formações que nós tivemos. E numa dessas formações, que era sobre o Festival da Juventude, eu fui para participar como voluntário normal, né? Sem nenhuma responsabilidade de coordenação. E daí participei da formação, tudo. No final da formação, a coordenadora geral do Festival da Juventude disse: agora fiquem os coordenadores de sede, que nós vamos ter uma formação específica para vocês. E ela começou a chamar os nomes. E daqui a pouco, né, Lucas Breis, né, me chamou. Opa, eu virei coordenador de novo. Daí eu pensei comigo, meu Deus, virei coordenador de novo, né? É um entra e sai de coordenador. Eu botei algumas emoções aí, né? Sim, eu fiquei até assustado, porque eu já tinha contato com o meu chefe de equipe. Aí eu disse, ele era um português, né? Morava em Lisboa mesmo. E eu disse pra ele assim: tá, mas como isso vai funcionar? Porque tu é meu chefe de equipe, mas agora eu vou ser coordenador de sede, ou seja, eu vou ser seu chefe. Mas você vai continuar sendo meu chefe. Então, era um negócio que eu não estava entendendo, que alguma coisa de errado não estava certo, né? E daí nós fomos falar com a moça lá, e ela disse: não, é isso mesmo, você é coordenador de sede, você não participou de uma reunião online com o coordenador geral e com o responsável da segurança? Eu disse: sim, participei. Então, isso já era confirmação. Eu disse: não, mas eles disseram que eles iriam confirmar ainda. Não, mas eu estou confirmando agora. Parabéns, você é chefe de sede. Aí eu... Então, tá bom, vou ficar na formação. Aí, mas no final deu tudo certo, né? Eu dei o meu melhor, a gente participou ali, né? Foi muito legal participar desse Festival da Juventude ali que teve, né? E dos eventos centrais também como ministro, né? Tá, então, Lucas, você passou tudo isso daí, chegou. Então, beleza, daí você estava lá, né, pra jornada. Uhum. E aí, como foi no fim? Como que foi estar na jornada, né? Finalmente viver. Você falou que já tinha ouvido falar tanto tempo, foi alimentando aos pouquinhos, depois, né, tomou a decisão de fato ir, né? Uhum. De ir, deu um jeito de arrecadar dinheiro, conseguiu, né? Deus foi sendo providente através das pessoas aí, conseguiu chegar lá, teve todas essas idas e vidas, vai servir, não vai servir, em que vou servir? Beleza, chegou lá. Mas aí, como que foi lá pra jornada? Como que tava o clima da jornada pra você lá, assim? Assim, a jornada, eu não imaginava que seria algo tão fantástico e transformador na minha vida. Foi um divisor de águas e um remédio para muitas feridas que eu, mesmo com pouca idade, eu já tinha da minha vida. Só pelo fato
da gente poder conhecer outras culturas, conhecer pessoas do mundo inteiro e realidades diferentes, isso já é muito enriquecedor, de certa forma, engrandece muito a nossa espiritualidade, como católicos apostólicos romanos. Eu vejo que isso me fortaleceu muito a minha fé pela questão de que teve um momento em que no alojamento nós fizemos uma roda, tipo uma espécie de luau, onde nós contamos como que nós chegamos até lá. Como cada um chegou até lá. Então nós tínhamos no nosso alojamento, nós tínhamos gente do Brasil, Espanha, Hungria, Portugal, Tanzânia, Zâmbia, enfim, muitos países de vários continentes. Então, essa troca de histórias foi muito interessante, porque muitas pessoas vieram de formas mais fáceis, mais difíceis, de formas felizes, outras não tão felizes, e tudo ali a gente meio que se tornou uma família, né? Um ajudava o outro. Foi uma experiência muito boa. Para mim, na jornada, como um todo, 3 momentos foram os momentos que mais me marcaram. O primeiro momento foi já lá no finalzinho da jornada, no dia da vigília, de sábado para domingo, do dia 5 para o dia 6 de agosto, onde no Parque Tejo nós fizemos então a vigília, e lá tinham 1,5 milhão de jovens aproximadamente. Eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Particularmente, os eventos iniciais ali contavam com 200, 300 mil pessoas, e conforme ia chegando o último dia da jornada, isso ia cada vez crescendo exponencialmente. E nesse dia, então, da vigília, foi feito um momento de adoração. Nesse momento, como eu era ministro extraordinário da comunhão, existiam tendas eucarísticas onde já existiam hóstias consagradas, porque, obviamente, não daria para consagrar tudo, as 3.000 âmbulas que tinham, né? Não daria para consagrar tudo na missa do dia 6, então elas já estavam, e nós tínhamos que ficar em adoração, em vigília, os ministros, justamente porque o Senhor estava ali. Eu pensando comigo, né? Nossa Senhora, quando o Senhor for exposto à veneração, né, para adoração, com o ostensório, como que vai se dar com essa quantidade de gente falando e conversando e brincando e cantando e enfim, porque jovem, né, jovem é alegre, é jovem, né? Jovem é jovem, né? Então bota 1 milhão, deu o quê? 1,5 milhão, foi? 1,5 milhão, aproximadamente 1,5 milhão. 1,5 milhão de jovens juntos? Sim, exato. E isso no meu coração vinha muito. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando eles iniciaram o momento de vigília, que eles vieram em procissão com o Senhor, no mesmo instante, tudo se calou. Tudo. Ficou um silêncio absoluto que, assim, José, foi de arrepiar. A gente não escutava nem o barulho do vento sequer. Eu acho que até o vento parou de fazer barulho. De tão silencioso que ficou. E nós ficamos aproximadamente meia hora em total, absoluto silêncio, que a gente não conseguia escutar um cochicho sequer falando baixinho, alguma coisa assim, né? Nada. Eu te entendo, porque eu vivi essa experiência em 2013 no Rio, né? Porque eu tava na jornada do Rio e foi a mesma experiência mesmo. Aquela bagunça e um monte de gente. Cara, de repente, quando aparece Jesus, é tão forte, né? Que fica, nossa, é como... É muito forte. A presença do Deus vivo ali no nosso meio é tão forte que o silêncio, assim, paira no ar, sabe? Esse foi um dos momentos que me tocou muito. O segundo momento, voltando um pouco, né? Vou por ordem de importância para mim, né? Na minha vivência.
foi quando eu tive a oportunidade, no dia 8, né, depois da jornada, de ir até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde eu tive a oportunidade de conhecer o santuário, né? E aquele lugar, eu nunca senti algo como eu senti lá. A presença de Nossa Senhora é muito viva naquele lugar. Parece que a gente sente que ela está do nosso lado, conosco ali, rezando, e é algo muito, muito lindo, muito... A gente vê que as pessoas que estão ali estão com muita fé, muita devoção, e foi algo extraordinário, assim, muito bonito. E por fim, não menos importante, né, que para mim também teve uma importância muito grande, foi na missa de abertura, onde no dia 2, que foi quarta-feira, onde a gente iria recepcionar o Papa, que seria a missa de recepção ali. E nesse momento, eu estava sem função naquele dia, então eu iria participar do evento. Só que daí, nesse meio tempo, eles, próximo do horário de começar, eles disseram assim, ó, a gente precisa de voluntários disponíveis na segurança, porque a gente precisa fazer o cordão de isolamento por onde o Papa vai passar. E não tem gente suficiente da segurança, porque não sei por quê. Eles simplesmente chamaram. Disseram, ó, tu que tá com a camisa do voluntário, vem e ajuda a gente. Daí eu fui, né? Aí eles me colocaram, eles me colocaram pro lado de dentro da grade para ajudar num cordão de isolamento. Aí eu já tava feliz da vida, pensando, vou ver o Papa de perto, o Papa vai passar na minha frente, mas eu não vou poder gravar, não vou poder fazer nada, porque eu vou ter que segurar o povo que vai estar enlouquecido também por causa do Papa, né? Aí, beleza, chegou, né, o Papa móvel, então, começou a passar entre o povo. A gente escutava, né, os berros, o pessoal, dava para saber quando ele estava chegando, né? E a gente preparado, a postos ali. Quando ele se aproxima, o Papa Móvel para exatamente na minha frente. O Papa Móvel parou, mas ele parou, o Papa Francisco, né, com toda a sua bondade, ele tem uma característica muito forte, que ele adora as crianças, né? Sim, então sim. Ele pegou uma criança que estava próximo ali, o segurança entregou essa criança, né, e beijou a criança, e eu tava ali parado segurando o pessoal, né, que o pessoal tava empurrando bastante. E na minha mão, eu tinha deixado um pacotinho umas medalhinhas, uns terços que eu tinha levado comigo, com o intuito de abençoar, do Papa abençoar, no final, na missa que nós teríamos com os voluntários, que seria só com o Papa e os voluntários. Mas, porventura, acabou que eu estava com esse pacotinho na mão, e o Papa, não sei, ele olhou para esse pacotinho e pediu para o segurança pegar esse pacotinho da minha mão. Aí o segurança pegou, entreguei, né? Eu disse, vou entregar, né? O Papa pediu? O Papa pediu, não vou negar, né? Ele pegou, entregou pro Papa, o Papa pegou, abençoou e me devolveu. Então isso pra mim, tipo, foi, meu Deus do céu, extremamente... Nossa, que legal, que especial. Foi algo, tipo, muito especial, muito especial. E ter, assim, saber que o Papa abençoou aquilo ali, encostou nesse terço, que por coincidência foi um terço que eu recebi de presente para ir para a jornada, de uma pessoa que me ajudou também na minha viagem, né? Então foi algo assim muito marcante para mim. Óbvio, depois com os outros eventos, eu tive a oportunidade de ver ele de perto também, de tirar foto. Não tirei foto junto dele, mas gravei o Papa Móvel passando, tudo, né? Até porque, como eu estava a serviço de ministro durante as celebrações, então era muito difícil a gente ter tempo, né, para gravar, para tirar foto, porque nós estávamos justamente a serviço. Nós não éramos peregrinos, né? A gente não estava ali somente para rezar e tirar foto, enfim, né? Nós estávamos para rezar e para trabalhar. Isso dificultou um pouquinho, mas foi uma experiência
que eu vou levar pro resto da minha vida e que eu já tô me organizando pro jubileu em Roma e pra Coreia do Sul em 2027. Pô, que maravilha, né? Que legal. Acredito também que se fosse pra tu detalhar, teria muitas outras experiências pra tu contar, né? Porque Sim. é muito intenso. Que nem eu comentei com o meu pároco, né? Eu teria, olha, se tu me deixar, eu tenho uma semana de palestra. Que eu consigo falar aqui de tudo que aconteceu comigo. Porque muitas experiências. Que legal, pô, que maravilha, cara. Muito, muito bom mesmo. Então é isso, galera. Então podemos ouvir aqui nessas várias partilhas aqui do Lucas, né? Espero também, talvez vocês ouvindo aí, quem não conhecia talvez meio de longe, né? Poder entender um pouquinho que é a jornada e talvez também brotar no coração um pouco a vontade de servir, né? Na jornada. Vale a pena, né, Lucas? Vou, com certeza. Eu pretendo a próxima jornada talvez eu já seja padre, mas se puder eu vou tentar ir para a Oh, jornada para servir. sim, com Mas então certeza. agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, Lucas, o que você tem aí para sugerir para os nossos ouvintes? Então, como o lema, né, da Jornada Mundial da Juventude foi Maria levantou-se e partiu apressadamente, um livro que eu li antes de ir para a jornada e que me ajudou um pouco na oração, né, de me preparar e rezar esse lema, foi um livro muito conhecido, né? Acredito que muitas pessoas já o conheçam, que é o Glórias de Maria. Glórias de Maria, então, para quem não conhece, é um livro que foi escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, um renomado teólogo e doutor da Igreja Católica. E esse livro, ele é basicamente, resumindo, né, ele é uma obra devocional que exalta as virtudes e a importância de Maria, a mãe de Jesus, na tradição católica. Então, é um livro extremamente rico em detalhes, um aprofundamento muito bom da nossa fé, né, da nossa devoção profunda e amorosa à Virgem Maria. Então, promovendo então uma relação mais próxima com Deus por meio dela. Então, é um livro muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, que eu recomendo. Muito obrigado pela dica. Realmente eu dou aval também, que esse livro eu acho maravilhoso. Estando nesse clima de jornada e falamos ali sobre o Papa um pouco, tem um livro que eu quero indicar para vocês, que ele se chama O Papa que Ama Futebol. É uma biografia, né, do Papa Francisco, é um pouco de uma história, mas ele mistura, o autor ele foi bem feliz, que ele conta um pouco da história do Papa Francisco, fazendo um pouco de paralelo também com a história que ele é um torcedor de futebol, ele gosta de futebol, é torcedor do São Lourenço, e que o cara que escreveu o livro também é torcedor do São Lourenço também, então ele brinca um pouquinho com isso, né, contando um pouco da história do Papa, a história do São Lourenço ali, e relacionando um pouquinho, é bem interessante, pra gente conhecer um pouquinho, né, do Papa Francisco, né, que é muito profundo, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito simples, né, muito querida, né, a gente sempre vê isso. Então é isso, gente, chegamos ao fim desse programa. Lucas, muito obrigado por ter aceitado aqui estar no Café Católico. Eu que agradeço pelo convite. Nos sigam lá no Instagram, @café.católico, nos mandem dicas, sugestões aí também, e críticas também, fique à vontade. Nos indiquem também aí nas nossas plataformas, dá pra ouvir no Spotify, em Deezer, Amazon Music, em várias outras plataformas, ajudem a divulgar o Café Católico. E é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixará.